Bom dia, crianças! Que saudade de vocês lá da nossa igreja, daqueles que eu conheço também, não é? Que a gente está sempre se encontrando por aí nos corredores de Rio Branco. Queria até aquelas crianças que a gente conhece também, filhos de amigos em outros estados. Bom dia, que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de vocês. Então prestem bastante atenção na historinha, é um momento infantil. A gente tem procurado todas as lives, todos os cultos das nossas igrejas online, a gente tem procurado também alcançar os pequeninos e não só os adultos, né? Então, vamos começar a nossa historinha de hoje. E eu sei que vocês conhecem o personagem que eu tô agora, não é? Caracterizada, Alice. Quem não conhece Alice? Eu sempre tenho trazido aqui para nós uma história secular, mas para a gente comparar, para a gente fazer uma associação com uma história da Bíblia, não é? E hoje a história que eu trouxe para vocês é a história de Alice. Alice no País das Maravilhas. Então vamos lembrar um pouquinho da vida de Alice. Quem é a pequena Alice? Alice é uma menina muito rica, uma menina que tem uma casa gloriosa, enorme, uma casa linda. Alice tem os melhores vestidos, Alice tem os melhores sapatos, os melhores laços de cabelo, tem tudo que vocês imaginarem de bom, de gostoso para comer em casa. Alice tem uma casa linda. Todos os móveis da casa de Alice são encantadores, porque o pai dela é um empresário, um homem muito rico. Então, por que Alice não estava contente? Por que Alice não estava feliz? Por que Alice não estava satisfeita? Por que Alice não estava grata se ela tinha tudo que ela parecia precisar na terra? Mas não, crianças, Alice estava triste, ela estava reclamando. Um dia, Alice, ela estava sentada no jardim da casa dela, daquela casa linda que parecia mais um palácio. E ela estava lá sentada naquele jardim, a sua irmãzinha estava ali por perto, ela tinha uma gatinha linda ali por perto. Então ela estava sentada ali no jardim e triste, murmurando e reclamando. Que coisa chata, que vida sem graça, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. E ela estava lá reclamando, murmurando, desiludida, triste, chateada com a vida, quando de repente um coelho branco, passou um coelho branco por ali. Aquele coelho... Tô atrasado. Ele tinha um relógio de bolso o tempo todo junto com ele. E ela ficou desesperada, querendo saber quem era ele, se aproximou e falou: esse é o coelho branco, coelho branco. Tô atrasado. E o coelho estava o tempo todo dizendo que estava atrasado, e a Alice não entendia. Ela perguntava de novo: coelho branco! É coelho branco! Tô atrasado! E ele corria e corria e se distanciava de Alice, e ela começou a ficar curiosa. Ela deixou a gatinha dela lá, a irmã dela lá, não falou nada e saiu correndo. Correndo. Esse é o coelho branco! Coelho branco! E ele estava o tempo todo dizendo que estava atrasado, e a Alice não estava entendendo por que aquele coelho estava gritando, dizendo que estava atrasado o tempo todo. Atrasado pra quê? Atrasado por quê? Mas a Alice ficou curiosa. Agora sim, ela queria conhecer aquele coelho. Quem era ele? E a Alice então foi correndo, até que de repente ela viu aquele coelho subindo uma montanha, tipo um morro, e quando chegou lá tinha uma árvore bem grande. Perto do tronco da árvore tinha um buraco, uma toca, a toca do coelho. E ele então, mergulhou dentro daquela toca, dentro daquele buraco, e a Alice não se conformou com aquilo. Ela queria, porque queria saber quem era aquele coelho. E ela correu até lá também e começou a gritar: seu coelho! E ele lá dentro do buraco, que ele tinha sumido, né? Ela ficou curiosa, ficou com medo também. Queria mergulhar dentro do buraco também, mas ela estava com medo. Só que mesmo assim ela foi. Então ela mergulhou dentro do buraco, e lá dentro do buraco, quando ela caiu lá longe, onde o coelho tinha descido primeiro, Alice chegou então, onde? Vocês sabem, né, crianças? No País das Maravilhas. Lá era um lugar encantador, tudo mágico. Agora nós vamos saber uma história da Bíblia, que se encontra em Atos, no capítulo 19, o livro de Atos, ou melhor, Lucas, né? Capítulo 19. Então nós vamos agora saber como é que é a história, que a gente vai comparar com essa história. A história de Zaqueu. Então Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Mas o que é impostos?
Crianças, eu acho que vocês escutam em casa a mamãe e o papai reclamando: esse ano tem que pagar o imposto, esse ano os impostos aumentaram. Vocês devem ouvir, não é? É um dinheiro que o governo pede para que as pessoas possam usar as coisas que elas têm, tipo o carro, a casa, os bens que elas têm. Então, esse governo, o governo ele pede esse dinheiro para poder manter, não é, as coisas que acontecem na vida com esse dinheiro, mas os pais têm muita dificuldade porque o dinheiro já é pouco e tem que pagar esse imposto também para poder usar as coisas que eles mesmos têm. Esquisito, não é? Então, este homem da Bíblia, lá na cidade de Jericó, chamado Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Hoje é diferente, as pessoas pagam pelo celular, mas naquela época, o cobrador de imposto publicano, ele vinha nas casas das pessoas, eles vinham buscar o dinheiro na casa das pessoas. Então, todo mundo conhecia Zaqueu. Só que eles não gostavam de Zaqueu, porque o comentário na cidade era que Zaqueu, ele era ladrão. Como assim ladrão? Digamos que o governo, porque assim, Zaqueu ele era funcionário, ele trabalhava para o governo e ele já recebia o salário dele, todo mês ele recebia um valor certo, porque ele trabalhava para o governo. Mas, por exemplo, digamos que o imposto que ele tinha que cobrar o papai de uma criança lá era R$ 100, certo? Quando o Zaqueu chegava na casa da pessoa, ele dizia que o imposto era 120. Ah, que coisa! Era para cobrar só 100, mas Zaqueu dizia que era 120. É só um exemplo. Então, o Zaqueu pegava como? Ele pegava os 100, entregava para o governo e os 20 ele guardava, entendeu? Guardava e ia juntando na casa dele para ele. Isso é roubo, não pode, porque o governo falou que era para cobrar só 100. E aí Zaqueu falou que era 120, para ficar com os 20 para ele. De cada pessoa ele ficava com aqueles 20 e entregava os 100 para o governo. E no final do mês ele ainda recebia o salário dele que o governo pagava. Entende como é que era? E as pessoas não gostavam de Zaqueu, não suportavam Zaqueu. E Zaqueu, ele era um homem muito rico. Assim como Alice, Zaqueu também era muito rico. Ele tinha uma casa maravilhosa, ele tinha tudo que ele precisava, as melhores alimentações, muita comida gostosa na casa dele. Podia fazer e comprar tudo. Zaqueu também era muito rico, mas ele não era feliz. Ele também não estava bem, o coração dele também faltava alguma coisa. Você lembra de Alice? Alice rica, mas faltava alguma coisa no coração dela. Ela queria algo mais, não estava satisfeita com aquelas coisas que ela tinha. Zaqueu também. Ele não estava satisfeito com aquelas coisas que ele tinha, ele queria algo mais. E um dia, Zaqueu, ele soube que Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ia passar ali naquela cidade onde Zaqueu morava. E quando Zaqueu escutou as pessoas dizendo que Jesus ia passar na cidade dele, Zaqueu ficou curioso. E aí alguma coisa no coração de Zaqueu, um desejo muito grande de saber quem era Jesus, de conhecer quem era Jesus. Porque Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas só ouvir falar de Jesus. Muita gente só escuta falar de Jesus, conhece ele só de ouvir. Tipo assim, quem é Jesus? Ah, é o Filho de Deus, no Natal ele nasceu no bercinho, ficou na manjedoura. É só conhecer de Jesus. É diferente de ser amigo próximo de Jesus. Então, Zaqueu, ele conhecia as histórias, sabia que Jesus tinha feito muitos milagres lá em Caná da Galileia, numa cidade próxima dali. Jesus já tinha transformado água em vinho, já tinha curado pessoas doentes, ressuscitado outros que tinham morrido. Então Zaqueu já sabia de muitas coisas sobre Jesus, mas ele conhecia de ouvir falar, mas não era só isso. O coração de Zaqueu estava sedento, estava com desejo de conhecer muito mais, de chegar perto de Jesus. E quando Zaqueu soube que Jesus ia passar na cidade dele, ele pensou: eu não perco essa oportunidade. Então Jesus chegou. E quando Jesus chegou, como sempre, onde o Filho de Deus ia, a multidão cercava ele. E naquele dia, a multidão estava cercando Jesus. Jesus ficou lá no meio, andando pela rua, e ao redor de Jesus, do Filho de Deus, tinha um monte de gente. E agora, Zaqueu queria muito conhecer Jesus. E todo mundo também queria conhecer Jesus. Alguns já tinham amizade, porque seguiam Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas iam também. Outros estavam curiosos, igual Zaqueu. O primeiro dia queriam também ver Jesus. Vocês imaginam se Jesus viesse aqui em Rio Branco? Se ele mandasse comunicar ou alguém dissesse: ah, Jesus, quando for amanhã de tarde, domingo de tarde, Jesus vai vir em Rio Branco. A cidade toda ia correr para lá, não é? Quando o presidente da República, né, vem lá no aeroporto, enche de gente, imagina Jesus, o Filho de Deus. A cidade toda ia querer ver. Foi do mesmo jeito lá em Jericó. A cidade toda queria ver Jesus. E agora, Zaqueu,
Ele estava ali por perto, querendo ver Jesus. Só que tinha dois problemas. O primeiro era que Zaqueu era bem baixinho. Ele era bem pequeno. Ele era um homem já, adulto, mas ele era bem baixinho. Muito mais baixinho do que o pastor Figueiredo. Bem baixinho mesmo. Então, Zaqueu ele tinha dificuldade de ver Jesus, porque Jesus estava lá dentro, a multidão, as pessoas altas ficavam atrapalhando. E Jesus ficava tentando, e Zaqueu ficava tentando passar entre as pessoas para poder chegar perto de Jesus. E ele não conseguia. Outra coisa era que as pessoas também rejeitavam Zaqueu, porque Zaqueu era ladrão, não é? Roubava o dinheiro das pessoas e as pessoas não gostavam de Zaqueu. E certamente quando Zaqueu chegava perto, querendo entrar para ficar mais próximo de Jesus, as pessoas diziam, sai daqui, sai daqui. E Zaqueu não tinha muita oportunidade. Mas Zaqueu, igualzinho a Alice, lembra? Quando a Alice viu o coelho branco, ela queria conhecer o coelho, ela queria saber quem era ele, ela queria saber sobre esse coelho. E quando ela viu o coelho, ela seguiu o coelho, ela correu atrás do coelho. Ela não queria perder o coelho de vista. Zaqueu também fez a mesma coisa. Ele não queria perder Jesus de vista. Ele pensou, não, essa é a minha oportunidade. Eu sei lá quando é que de novo Jesus vai vir na minha cidade. Eu tenho que aproveitar agora. Então, uma grande ideia. Zaqueu lá na frente, ele viu uma árvore. Ele pensou, Jesus está andando por esse caminho, junto com essas pessoas. Ele vai andar, ele vai passar bem ali, peraí. Então, Zaqueu foi lá, subiu numa árvore que tinha lá na passagem, né, na estrada. E quando Zaqueu chegou lá na frente, Zaqueu teve uma grande ideia. Subiu na árvore, sentou lá em cima e, relaxadamente, né, só de boa, o Zaqueu podia olhar lá para baixo. E lá embaixo, no círculo, bem ao redor das pessoas, no meio, né, ali, Jesus estava. E Zaqueu, então, de lá de cima da árvore, ele podia ver tudo lá embaixo e podia perceber Jesus, podia ouvir a voz de Jesus, podia ouvir os ensinamentos de Jesus lá sentado, tranquilo e calmo em cima lá daquela árvore. Zaqueu pôde ouvir de Jesus e algo no coração de Zaqueu já começou a se transformar. Zaqueu estava encantado com as palavras, não é, de Jesus, assim como Alice estava encantada com o coelho branco. Ela queria saber quem era ele. Jesus estava ali falando e Zaqueu também estava com o coração sedento, coração que queria saber quem era aquele Jesus. E olha que coisa linda, gente, quando Jesus estava ali, Jesus olhou para cima. Como pode? Jesus conhecia o nome daquele homem. Sabia que Jesus conhece você? Ele me conhece. Sabia que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? É verdade. Ele sabe todas as coisas. Jesus olhou para cima lá, naquela árvore e... Ei, Zaqueu, vem cá, desce daí. Zaqueu ficou surpreso, com certeza. Hã? Eu? E Jesus disse, você mesmo, vem. Desce daí, porque eu vou lá para sua casa, almoçar, jantar, ou tomar café da manhã, ou dormir, eu vou pousar. Eu vou para sua casa hoje. Vocês imaginam que maravilha? Quem estava sedento de Jesus e agora tendo bem perto de si, Jesus então convidou Zaqueu para descer da árvore. Zaqueu desceu depressa, com certeza. E depois que Zaqueu desceu, Zaqueu levou Jesus lá na sua casa. As pessoas ficaram dizendo, um pecador, Jesus vai para a casa desse homem pecador, um ladrão. Todos nós somos pecadores, todos nós fazemos coisas erradas, não é? E antes de ter Jesus, pior, porque a gente não tem nem compreensão daquele pecado, faz sem nem se arrepender, sem sentir culpa, não é? Então, todas as pessoas precisam de arrependimento, todas as pessoas precisam de perdão, todas as pessoas precisam de uma oportunidade. E os outros estavam reclamando porque Jesus foi na casa de um pecador, mas Jesus foi sim, e quando chegou lá, Jesus conversou com Zaqueu, e sabe o que aconteceu? Zaqueu disse, mestre, o homem que eu fui, o homem mau, o homem perverso, o homem ladrão, a partir de hoje, desse dia, ficou para trás, ele não existe mais. E sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu disse para Jesus, olha Jesus, eu roubei as pessoas, mas eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu roubei para todos eles em devolução. E Zaqueu saiu de casa em casa devolvendo o dinheiro que ele tinha roubado das pessoas. Vocês podem imaginar que coisa linda? Quando Jesus entra no nosso coração, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se modifica. Aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu deixou de ser ladrão e agora ele passou a ser um homem honesto, um homem trabalhador, um homem reto, um homem justo.
Zaqueu então devolveu o que ele tinha roubado. E a partir daquele momento, Jesus começou a fazer parte da casa de Zaqueu, parte da vida de Zaqueu. Com certeza o nome de Deus foi glorificado. Jesus, ali naquela cidade, com certeza, ele ouviu muitas pessoas dizendo: olha só, aquele homem, aquele Zaqueu, que era ladrão, olha só, ele devolveu para nós o dinheiro e ele agora tem uma vida diferente, ele caminha diferente, ele não tem o mesmo comportamento do passado. É assim, crianças, quando a gente é uma pessoa pecadora, uma pessoa que faz as coisas com prazer e não tem vontade de mudar, é diferente quando Jesus entra no nosso coração, ele perdoa os nossos pecados, ele lava o nosso ser, o Espírito Santo entra dentro de nós e a gente se torna uma pessoa nova, uma pessoa diferente. As coisas que a gente fazia no passado, a gente não gosta mais de fazer coisas erradas e a gente fica perto de Jesus. Agora, a gente não conhece só de ouvir: ah, eu sei, é o Filho de Deus que nasceu na manjedoura. Não, a gente já conhece de perto, é o Filho de Deus que está aqui, que está dentro de mim, que me escuta, que me vê. É diferente, é andar perto de Cristo, é andar perto de Jesus. Alice, ela conheceu o País das Maravilhas, só que quando ela chegou lá dentro do País das Maravilhas, ela viu muita coisa, um gato que se transformava em fumaça, uma rainha que queria arrancar a cabeça dela. Nem lá dentro daquela cidade era um lugar bom para Alice. Por quê? Porque ela não conheceu Jesus, ela só conheceu o coelho, não é? Mas não, a partir do momento que o nosso Zaqueu, da nossa história, o nosso personagem conheceu Jesus, o Filho de Deus, tudo foi transformado dentro dele. E sabia? A Alice, ela foi para o País das Maravilhas. E sabe para onde Zaqueu foi? Lá para o céu. Quando ele morreu, ele foi morar lá no país maravilhoso, um país lindo, que não tem dor, não tem tristeza, não tem medo, não tem nada de errado, não tem nada de ruim. Um lugar perfeito. Zaqueu está lá no céu. Você quer conhecer Zaqueu um dia? Se conhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se arrepender dos seus pecados e pedir para Jesus ser o seu Salvador, um dia você vai conhecer Zaqueu lá no céu. Agora, se você não se arrepender dos seus pecados, não tem como entrar no céu. Lá nessa cidade maravilhosa, no País das Maravilhas, mas das maravilhas mesmo, coisas lindas e eternas que Jesus está preparando para nós. Então, que nós aprendamos que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, tudo é diferente, a nossa vida se transforma e a gente não fica mais triste, murmurando, reclamando, não, porque tá tudo muito bem. E vocês viram também na história de hoje, riqueza, poder, boa casa, família, ter tudo isso e não ter Jesus é como se